Cada ser humano é único e dotado de desejos e individualidade. Quando sentimos o humano no outro, experimentamos a vida como um belo arco-íris multicolorido que se afasta na medida que queremos tê-lo só para nós. A violência nasce no momento em que coisificamos o outro e acreditamos que ele é um objeto. Infelizmente, hoje, ainda muitas mulheres são tratadas dessa forma, se tornando vítimas de violência. Se quisermos avançar em nossa humanidade, devemos seguir um princípio básico que é tratar o outro como queremos ser tratado. Solta a vinheta. Olá, eu sou a Stephanie e está começando mais um 4V Opinião. Hoje a gente vai debater sobre a violência contra a mulher e os casos de agressão que têm ocorrido no CRUSP, o Conjunto Residencial da USP. Compondo a mesa, Mariana Fidelis, advogada, e a Patrícia da revista Vai da Pé. Lembramos a todos as regras do programa, cada uma tem agora 1 minuto para as apresentações iniciais. Patrícia? Boa noite, eu sou a Patrícia da revista Vai da Pé, sou também estudante de jornalismo da PUC de São Paulo e acho que esse caso da USP, né, que as meninas estão ocupando, a SAS e, enfim, da agressão que aconteceu, é um estopim, na verdade, de uma situação muito séria de violência contra mulheres jovens nas universidades, né? Acho que é um caso que traz à tona um problema estrutural muito grande aí, então acho que é importante debater. Eu sou Mariana, sou advogada, pesquiso direito e gênero. Há 1 ano atrás eu comecei um processo de escuta com mulheres no CRUSP, convocada pela militância, e foi bem duro no começo, quando eu me deparei com a realidade daquelas mulheres, porque eu acho que a violência é estrutural, ela acontece em todas as universidades, não só em universidades, mas em todos os âmbitos da sociedade, mas na questão da moradia, ela tem uma peculiaridade do recorte de classe, porque a USP ela é uma sociedade formada por alunos brancos, burgueses, em sua maioria. Então, na questão da moradia, ainda tem a questão da vulnerabilidade das pessoas que estão lá, que são pessoas sem recursos, que já dependem das bolsas e dos benefícios para poder cursar. Então, estão distantes de suas famílias, estão em um ambiente hostil com elas. Então, eu acho que isso ainda agrava e silencia ainda mais no caso específico aqui levantado. Acho que é isso. Sim, agora a gente vai rodar um VT que a nossa equipe preparou sobre o tema. Pode soltar. Então, segundo o mapa de violência contra a mulher em 2015, cerca de 13 mulheres são mortas por dia no Brasil. E em um ranking de 83 países, o Brasil é o 5º país com o maior número de casos de homicídio de mulheres. O que podemos dizer sobre isso? Você quer começar? Eu acho que é o que a gente começou citando aqui, né, que é uma questão de violência estrutural, mas acho muito importante que a Mariana traz, que é o recorte de classes, né, porque é assustador o número de mulheres negras que são assassinadas dentro desses números, né. E acho muito importante trazer esse debate, aproveitando o que está aproveitando no sentido de, né, para que isso seja mais debatido, mas aproveitando o que aconteceu no CRUSP, porque é exatamente o que você falou, né? A gente vê muito debate dentro das universidades com relação à violência e
nos traz a questão do recorte de classes, que é essencial e estrutural, né? Acho que tem um número, eu não vou me lembrar agora de cabeça, mas várias políticas públicas e a própria Lei Maria da Penha, ela fez com que diminuísse o número de feminicídio e fez com que diminuísse o número de violências com relação à mulher branca e não contra a mulher negra ou periférica ou em situação de vulnerabilidade. Então, eu acho que isso é uma grande questão para a gente responder, né? Por que, que não dá certo para elas? O que acontece que não chega essas políticas públicas lá? Eu vejo muito como a própria negligência que já existe de toda a estrutura do Estado continua negligenciando. Assim, feitas ações políticas, são feitas leis, são feitas ações, porém essas questões só continuam chegando para a mesma parcela da sociedade, que é uma parcela bem melhor de vida ou mais com, como se diz, melhores recursos. E o CRUSP, ele foi deixado, não sei se eu posso dizer assim, mas vou dizer, deixado de lado até no próprio caso da CPI, porque já houve uma CPI de abusos dentro da USP, só que não embarcou os casos da moradia, entrou apenas medicina e alguns outros casos mais emblemáticos, o que mais uma vez comprova tudo isso que a gente está trazendo aqui, que já foi dada essa oportunidade e mais uma vez foi deixado de fora. Então, essas mulheres, nessa negligência constante, elas não viram outra saída senão essa ação direta, que foi a ocupação e chamar a atenção para o caso específico delas. Por mais que a faculdade diga, a universidade, né, no caso, várias vezes já se posicionou que criou o USP Mulheres, o convênio com a ONU, né, do He4She, mas só que todas essas ações feitas não foram atendidas. E as próprias 39 recomendações da CPI das universidades, a USP até agora não atendeu nenhuma. Então, isso é uma coisa para a gente cobrar. E já tem até da onde cobrar, porque essas 39 recomendações, elas existem e elas têm que ser executadas pela universidade. Então, eu acho essa ação dessas mulheres com relação à moradia muito importante e urgente. A gente vai falar ainda um pouquinho mais sobre o feminicídio, né, da mulher negra. Eu só queria trazer antes mais alguns dados sobre esse mapa da violência, porque ele mostra que 55% dos casos, dos crimes, eles foram cometidos no ambiente doméstico. E 33% dos agressores, eles eram parceiros ou ex-parceiros das vítimas. Né? Então isso mostra pra gente que a violência doméstica ela é a principal causa de violência letal contra as mulheres no Brasil. E se a gente for comparar também alguns dados do Brasil com alguns países aqui latino-americanos, a gente vê que o Brasil ele só não tem uma taxa maior de feminicídio do que Guatemala, El Salvador e Colômbia. E se a gente for comparar ainda esses dados com dados europeus, fica mais catastrófico ainda, porque aqui nos números a gente vê que tem 48 vezes mais, o número de feminicídio é 48 vezes maior no Brasil do que no Reino Unido, é 24 vezes maior do que na Irlanda, e 16 vezes maior do que no Japão, né? Então, eu vejo assim, a violência de gênero, ela precisa ser tratada, ela precisa ser debatida desde o ensino fundamental, desde o ensino básico na escola. É trazer pauta feminista, é trazer pauta de não discriminação para as crianças. Ensinar desde pequeno o que é o respeito, o que é a discriminação de gênero, o que é a violência de gênero. Ensinar as crianças e também eu vejo como outra forma capacitar e conscientizar aquelas pessoas que são mais velhas, principalmente os agentes públicos, né, que lidam diretamente ou indiretamente com essa questão da violência. Porque muitas mulheres elas não relatam o abuso porque elas têm medo de represália, elas têm medo de não acreditarem na história delas, elas têm medo de... Enfim, os agentes públicos não estão preparados ainda para lidar com esses casos. E um caso super recente foi da Federal do ABC, que a aluna ela foi estuprada dentro das dependências da universidade, ou ela estava no estacionamento, se não me engano, e assim que ela foi procurar ajuda do segurança, o segurança ele duvidou da veracidade da história dela e ainda deu cobertura para o agressor. Então, você vê, essa conscientização dos agentes públicos ainda é muito importante, né? E, por fim, não menos importante, é criminalizar os agressores e também endurecer as leis, né? Endurecer as leis paralelamente
fazer com que todo o sistema judicial ele seja menos burocrático para a mulher, porque ele acaba se perdendo um pouco no processo, né? E voltando ao tema do feminicídio negro, a gente vê que, com poucas exceções geográficas, a população negra é a vítima prioritária da violência doméstica, né? Da violência homicida no país. Por que isso acontece? Patrícia? Nesse sentido também, eu acho importante lembrar da questão do aborto, né? Porque o aborto também, ele a maior parte das mulheres que morrem fazendo aborto no Brasil também são mulheres negras, porque elas não têm acesso à saúde democraticamente, né? Então, você tem mulheres brancas que, quando fazem aborto, não estão tão vulneráveis, né, aos riscos, porque pagam 4.000, 5.000 reais para fazer um aborto e as mulheres periféricas não. Então, também uma mulher a cada 2 dias morre no Brasil por causa de aborto e, mais uma vez, o recorte de classes, né? E o que eu acho é que precisa trazer para a pauta do feminismo, com certeza, é o recorte de classes, assim, principalmente quando você fala num país como o Brasil, porque é muito diferente, né, o acesso que uma mulher branca de classe média alta, universitária, tem do que uma mulher periférica. E aí, dentro da universidade, quando você coloca essas mulheres juntas, elas também têm diferenças lá, né? Então, por exemplo, acesso à creche para mulheres que precisam, né, colocar seus filhos, que não vão ter a estrutura de dinheiro para estar pagando o ensino privado para os filhos, a questão da moradia, como você falou, quem precisa do CRUSP são pessoas que não têm acesso às mesmas coisas de quem está na medicina da USP, de quem está na Poli. Então, acho que esse caso da USP talvez ele seja muito importante justamente para isso, para a gente entender a violência contra a mulher no Brasil como uma coisa estrutural, né, sistemática, mas que sim, que ela é diferente para mulheres brancas do que para mulheres negras. E acho que isso é uma pauta que os grupos feministas dentro das universidades, às vezes, eles estão pecando um pouco nesse sentido. Então, eu acho que esse caso da USP teve um aproveitamento nesse sentido, de trazer à tona a vulnerabilidade de mulheres que estão lá, que é maior do que a de outras, né? Acho que é isso. Só que eu anotei aqui que você trouxe a questão da Lei Maria da Penha, e só lembrando que por lá ser moradia, configura-se crime doméstico, então aplica-se a Lei Maria da Penha. Com relação à pergunta das mulheres negras, eu acho que uma conscientização dentro do próprio movimento seria fundamental, porque quando as próprias que estão no mesmo lado do movimento se identificam como feminista e não fazem uma leitura do próprio recorte de classe, da interseccionalidade com raça, gênero e classe, esse debate fica falho, como mostra os números atuais. Então, tem que haver um novo debate, um novo foco, um novo jeito de encarar essas questões e também eu acho que a mulher branca precisa entender que ela também é opressora dentro do feminismo, considerando todos esses aspectos. E além disso, com relação a por que mulheres negras, eu acho que faz parte também do ciclo da violência, porque para essa mulher se emancipar de uma eventual relação com um companheiro ou com um namorado ou familiar é muito mais difícil, porque essa mulher branca normalmente tem universidade, tem o seu trabalho, o filho dela fica com babá, então para ela se desvincular dessa relação é muito mais fácil do que uma mulher que ou depende do sustento do marido, ou se ele for preso, ela vai ter que manter esse homem dentro da cadeia. Porque para ela a quebra de vínculo dentro da periferia é muito diferente do mundo burguês. As dependências econômicas, as relações. Então eu acho que tudo isso tem que ser pensado para realmente a gente ver mudanças nos números com relação à violência e à morte e à quebra desse ciclo de violência. Sim, esses números eles mostram uma combinação cruel que é o machismo, o racismo e o sexismo dentro da sociedade brasileira. E a gente só muda esses números se a gente combater o racismo primeiro, né?
e exigir também políticas públicas voltadas para as mulheres negras e respostas institucionais. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o caso na USP. Não só na USP, mas em várias universidades ocorreram denúncias de casos de assédio e de violência contra as alunas, né? O que a gente pode comentar sobre isso? Patrícia, o que você gostaria de falar? Como eu disse, eu acho que esse caso do CRUSP, ele é um caso que é um estopim, né? Porque tem muita denúncia já de agressão no CRUSP, e aí também passa por um problema do abandono, né, daquele lugar, porque, assim, colegas universitários meus falam, que vivem lá ou que já viveram, falam que é um abandono completo, que é terra de ninguém. Então, se uma mulher negra, jovem, dentro da universidade, ela já está vulnerável, imagine nesse ambiente, ela está, né, 4 vezes mais vulnerável. Então, são vários os casos, né, que foram denunciados de agressão lá, nada foi feito, e agora as mulheres partiram para uma ação direta, né? Estão lá ocupando e resistindo e berrando para serem ouvidas, porque você não vê um amparo nenhum da USP, né, com relação a essa violência, você não vê nenhuma atitude da universidade, é uma negligência total e uma conivência, né? Então, o importante é que nesse momento essa pauta ganhe visibilidade, né, para que essas mulheres possam se empoderar e não passar mais por isso dentro do ambiente em que elas vivem e estudam, né? Então elas estão muito vulneráveis nessa situação. E, e acho que é isso, assim, acho que na USP o problema fica ainda mais grave do que em outras universidades, né? Porque nas universidades particulares você tem também a violência contra a mulher, mas você não tem ali a moradia universitária no mesmo ambiente, né? Então, sai dos muros da universidade, lá é dentro. Então, é o assédio que você sofre já como jovem mulher universitária e toda a sua vulnerabilidade de estar morando no CRUSP, que é um lugar que o governo, a USP, a reitoria abandonou, né? Deixou nas mãos de ninguém. Então, é isso, assim, precisa gritar mesmo. Que bom que essa ocupação está resistindo ainda, né? Com relação à situação lá do CRUSP, quando eu comecei a escuta lá, eu fiquei bem impressionada com a situação da própria negligência e a pergunta, elas ocuparam o prédio da Superintendência da Assistência Social, porque ele é simbólico para elas no sentido da negligência, porque muitos casos foram levados para a assistente social que acompanham as moradoras. Só que elas desestimulam a formalização da denúncia na delegacia, falam, olha, mas não vai ter nada que vai garantir aqui sua vaga, e ele, como que a gente não vai tirar ele daqui amanhã, então você vai cruzar com ele nos corredores, não é melhor você sair daqui? Então aquela mulher que depende já da permanência estudantil, do auxílio da permanência estudantil, da moradia e das bolsas, para concluir aquela universidade, ela se vê ainda num momento de violência e dor, ainda tendo que abrir mão do sonho dela, que é terminar a universidade. E muitas delas são as primeiras da família que estão realizando isso. Então, isso é muito simbólico para elas. E várias delas relatam essa mesma questão, que elas levaram para a assistente social e a assistente social engavetou ou desestimulou, ou, enfim, deu não é bem assim aqui, pense bem. Naturalizou e banalizou a questão super dura e drástica. Então, acho que isso é um ponto importante para levar o que elas estão ocupando, o que isso simboliza para elas e torna flagrante mesmo a negligência e a omissão da USP, que, apesar de ter se posicionado na mídia, que fez que vem atendendo algumas demandas com relação à violência de gênero, não é verdade, porque isso no papel, na sindicância, no processo administrativo, isso não é dado andamento. Então, cansadas dessa postura, elas partiram para essa ação direta. Acho que é isso. Agora acho que é isso. Mariana, eu queria te perguntar uma coisa, porque teve audiência e ela foi vitoriosa e algumas reivindicações elas foram atendidas ainda que parcialmente.
Você vê um otimismo em relação a isso? Ou você acha que serão atendidas mais em partes? Olha, a questão da audiência foi muito importante. Eu ainda coloquei elas, né, falando assim, vocês como réis aqui, porque elas estavam a USP demandou delas, né? Era uma ação de reintegração de posse do imóvel que estava sendo ocupado. Veio a decisão para reintegrar e o juiz que cumpriria esse mandado, né, o juiz corregedor do mandado, antes de cumprir com a força policial, chamou para uma sessão de conciliação. E eu fiz a preparação da audiência com elas bem pessimista, assim, dizendo, olha, a gente vai lá para negociar prazo, para vocês saírem daqui tranquilas, sem ação truculenta da polícia. Mas, para minha surpresa, a gente conseguiu articular com a Defensoria Pública do Núcleo das Mulheres, com uma promotora que estava à frente da CPI das universidades, elas estavam presentes na audiência, e isso deu bastante corpo, assim, para a questão levada lá, bastante seriedade para tudo por tudo que elas estavam pleiteando e para a situação que elas estavam denunciando dentro dessa ação que elas eram réis. E o juiz foi bem à frente e bem inovador no sentido de tentar realmente uma conciliação, mostrar para a USP a legitimidade do que elas estavam apontando ali. E a gente saiu de lá com um acordo firmado com a universidade, em que a primeira pauta que foi atendida foi a formação de uma comissão autônoma de violência de gênero, e que elas vão ter as mesmas função e acessos das superintendentes, das SAS, né, das assistentes sociais. Então, isso é importante porque elas vão conseguir pegar os casos antigos e não só os que começam agora. Então, a intenção delas é desengavetar tudo que está lá. E essa comissão também é bem importante porque ela é composta por 5 moradoras, 3 professoras e 2 funcionárias. Então, ela é bem democrática no sentido de ter 5 moradoras lá dentro. E elas vão fazer a parte investigativa, né, do processo, da sindicância, e vão orientar na questão do que seria a sanção que deveria ser aplicada àquele caso. Porque o cumprimento vai continuar sendo da comissão mista, composta pela reitoria e dos conselhos, porque isso está previsto no regimento interno do CRUSP. Mas essa comissão vai poder, pelo menos, ter acesso, e também foi importante porque as defensoras públicas do Núcleo de Mulheres se colocaram à disposição, conheceram essas mulheres, conheceram mais de perto o caso, então se prontificaram e se sensibilizaram, o que isso também era uma das questões. Além da violência de gênero, a pauta delas também era com relação à permanência da mulher. Então, elas trouxeram a questão das creches, que faz 2 anos já que não abertam vagas na creche da USP. Com essa questão foi um pouco difícil de emplacar na audiência, por questões de competência da superintendência, mas pelo menos a gente conseguiu a publicização de informações importantíssimas que elas precisam para entender qual é essa real demanda, para poder, enfim, entrar com uma outra ação judicial, alguma coisa para garantir o acesso às vagas. Então, também foram avanços importantes com relação a essas pautas. E, por fim, nesse acordo também ficou estipulado que nenhuma das ocupantes e moradoras que participaram da ação sofreriam qualquer ação administrativa, né, penalização ou ação administrativa e civil com relação às ações e condutas desses 20, acho que hoje completa 24 dias de ocupação. A gente tem visto cada vez mais manifestações legítimas, né, contra machismo e assédio nas universidades. E o que é curioso é a gente pensar que as universidades, que seriam espaços mais democráticos e libertários, teoricamente, ainda são espaços que perpetuam a violência contra a mulher. E ações como essa, a ocupação das SAS, são ações que a gente vê que dão um passo, né, em direção à igualdade de gênero e em direção a uma sociedade mais justa para nós mulheres. Bom, o programa está chegando ao fim, agora eu vou dar 1 minuto para vocês fazerem as considerações finais. Bom, Patrícia? Eu acho que o caso do CRUSP ter vindo à tona foi positivo para o movimento, porque não é um caso, né, único, exclusivo, é um caso que tem acontecido muito. Acho muito importante as mulheres
para além de se manifestarem, estarem agindo no sentido de se colocarem ali na assistência, né? Acho que não tem outro caminho que não seja esse, que não seja a representatividade ali dentro, né? Porque pelas vias burocráticas e pelo Estado, a vulnerabilidade é muito grande. E o machismo nas universidades, eu acho que ele está cada vez mais sendo denunciado, né? E isso é bom para a sociedade como um todo e para o combate à violência contra a mulher como um todo. Então, acho que o caminho do movimento é bom, é positivo, mas de fato a gente precisa ver os números começarem a baixar, né? Com relação o empoderamento da mulher, eu acho que o movimento feminista ele cresceu muito com relação ao empoderamento, à formação. Hoje em dia, muito mais mulheres têm ciência do que é seu direito, têm melhor consciência para falar: estou dentro de um ciclo de violência ou sofri uma violência. E de vários tipos, né? É importante deixar isso claro. Ela não existe só a violência física. No CRUSP tem bastante denúncia de violência psicológica, questões de tentar colocar a mulher como louca, neurótica, homens que moravam com mulheres lá, várias pessoas não conhecem, lá a moradia é mista. E então, homens que colocavam essa mulher como se ela mudava um lugar de coisas de local, então. E aí, o que fazer, né, com essas denúncias? Porque elas vão aumentando. Com o empoderamento da mulher, é natural que elas aumentem. Então, eu acho que a gente tem que... a sociedade civil tem que se organizar, se apropriar de núcleos como Defensoria Pública da Mulher, advogadas, professoras de gênero que queiram dar aulas, informação dentro da universidade, porque eu acho que é isso que realmente falta para uma emancipação mesmo desse movimento. Porque enquanto a gente estiver dentro do discurso patriarcal e dentro dessas vias, eu acho que ele vai ser realmente sempre limitado, até porque eles querem isso, né? Que isso seja abafado, que isso seja silenciado, que isso seja diminuído. Então, nós mulheres temos que nos organizar dentro da sociedade civil para garantir e pleitear cada vez mais e demandar cada vez mais essas questões e dar seguimento a essas denúncias, para que isso se torne efetivo. Um ponto importante, só para terminar aqui, é que a própria Lei Maria da Penha, ela traz um capítulo sobre o tratamento do agressor. Então, talvez isso seja uma coisa para a gente se aprofundar. Um convite aqui, porque às vezes só levar para a questão punitivista não é suficiente, até porque tem muita relação de dor e de companheiros e de pais de filhos. Então, talvez como tratar para reabilitar mesmo, tratar isso como um problema estrutural e não só de violência daquele homem que merece ser punido. E essa visão punitivista que a gente acaba tendo desses crimes e dessas ações violentas. Então, queria agradecer a presença de vocês hoje, obrigada. E o que vem acontecendo mostra o quanto a gente ainda tem que evoluir e enxergar o humano no próximo, né? Numa corrente humanista mesmo. E o nosso programa chegou ao final. No programa de hoje a gente falou sobre a violência contra a mulher e os casos de agressão que têm ocorrido no CRUSP e em outras universidades. E se você gostou do vídeo, curte, compartilhe, assine o nosso canal e deixe um comentário. E é isso aí. Obrigada.